Hebreus 13, verso 10. Quantos encontraram? Diga: eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, fala: eu também. Então a gente vai esperar um pouquinho, tem gente que não achou. Hebreus 13, verso 10. Queridos, quantos aqui tem uma Bíblia? Levanta a mão aí. Quantos trouxeram a Bíblia? As mãos diminuiu, misericórdia. Pode ligar ela também, porque tem uns que tem a espada laser, né, no celular. Então pode pegar também aí, pode ligar ela. Mas o nosso conselho, queridos, como liderança dessa casa, é que você tenha uma Bíblia em papel. As pessoas precisam olhar na sua mão e falar assim: o que é isso aí que você está carregando? Aí, queridos, aí ele abriu a brecha. Aí você vem com Jesus no meio dele e já era. Quando a gente está com o celular lendo a Bíblia, para nós é legal, né? Mas talvez a pessoa está achando que você está mexendo no TikTok, né? Mandando uma mensagenzinha, ou olhando algum vídeo no Instagram. A gente não sabe o que a pessoa está fazendo no celular. Aí a pessoa fala: estou lendo a Bíblia. Aí que você vai perceber. Mas quando a gente está com a Bíblia em papel, é diferente. Vamos lá, Hebreus 13, 10. Todos encontraram? Diz o seguinte: nós, repita comigo, fala: nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Presta atenção nesse parágrafo aqui, por favor. Nós temos um altar. Fala comigo: altar. Agora preste atenção. Temos um altar no qual não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Isso é uma crítica, mas daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. Verso 13. Portanto, saiamos. Fala para alguém do seu lado assim, ó: saia. Até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas lutamos buscando a vindoura. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente, ou seja, todos os dias, a Deus um sacrifício de louvor. Não se esqueça, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus, quero que vocês me ajudem nesse final. Não, gente, me ajuda, vamos lá, 1, 2, 3 e... Deus se agrada de tais sacrifícios. Vocês estão felizes ainda? Curva a sua cabeça. Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem trazido aos nossos corações aqui. Obrigado porque o Senhor tem sido poderoso, Deus dos vales, Deus das montanhas, e tem apresentado isso a nós. O Senhor tem nos socorrido dos nossos dias de luta, dos nossos dias de batalha, e nós somos gratos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E todos aqueles que creem digam amém e amém. Queridos, nós temos vivido dias na comunidade Aprisco, e o pastor falou muito sobre isso. O pastor acabou meio que pregando o que eu ia pregar aqui. Ele sempre faz isso, né? É verdade. E o detalhe é que nós temos vivido o que nós temos vivido, feito o que nós temos feito, porque nós temos acreditado na promessa que o Senhor tem sobre a nossa casa de oração. E uma vez, há muito tempo atrás, o Senhor lançou uma palavra sobre a comunidade Aprisco, onde Ele dizia para nós que nós tocaríamos na cultura de Araguari. Amém? Eu achei que vocês ia estar mais empolgados. Vou dizer mais uma vez: nós tocaríamos a cultura de Araguari. E sabe, queridos, caminhando debaixo dessa palavra, nós temos entendido e tentado todos os dias nos posicionar diante daquilo que o Senhor tem nos pedido para fazer, e principalmente diante daquilo que o Senhor tem nos pedido para ser. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, queridos, compartilhando essa palavra com vocês, pelo fato de que eu acredito que não só a liderança dessa casa tem entendido e caminhado debaixo dessa compreensão, dessa promessa, mas mais pessoas, e cada vez que vai chegando mais visitantes, mais deles têm caminhado e entendido tudo que o Senhor quer fazer por meio de nós e em nós, amém? Então, se você está nos visitando hoje, assim como muitos um dia nos visitaram, o nosso convite é: a nossa igreja, queridos, não é só um lugar para você visitar, frequentar os domingos. Nós queremos te convidar a ser uma família para você pertencer.
Quantos estão nos visitando pela primeira vez hoje? Se você puder olhar para essa pessoa e falar assim, ó, a Aprisco é uma família para você pertencer. E sabe, queridos, entendendo isso, nós começamos a estabelecer aquilo que nós acabamos de ler aqui. Nós estamos falando sobre estabelecer altares onde quer que nós estejamos. Para eu começar a pregar, eu gostaria de fazer uma dinâmica diferente. E eu gostaria que, para dar certo, todos participassem comigo. Quantos estão comigo? Você está preparado? Mesmo que seja uma loucura, você vai fazer? Não, o Tony já falou não. Mas não é nada demais. Ou talvez seja para alguns. Mas eu gostaria de te pedir para você trocar de lugar agora. Senta em outro lugar. Pode ser para o lado, pode ser para a fila de lá, pode ser para cá. Eu quero que você mude de lugar. Gente, quem está nos visitando, está achando que a gente é doido? A gente é doido mesmo. Ó, gente sentando na frente. O Tiolas vai sentar no chão ali no cantinho, ó. Ele e o Alê. Senta aí, Tiolas, senta aí. Pertinho aqui. Esther, precisa ser muda de lugar, Esther. Aí, ó. Mudou para o lado, amém. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão confortáveis? Tá tranquilo? Pergunta para alguém do seu lado, fala assim, ó, tá de boa? Tá tranquilo aí? Tá confortável? Tá tranquilinho? Agora olha para mim, por favor. Eu gostaria que você trocasse de lugar de novo. A dança da cadeira da Aprisco. Tem gente que estava lá no fundo, que já está vindo aqui para frente, ô glória. Gente que nunca sentou na frente, está sentando. A Deide está aqui. Vou perguntar mais uma vez. Vocês estão confortáveis? Tá tudo tranquilo aí, Jesus? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Queridos, eu não vou pedir para você trocar de lugar de novo. Mas quando nós mudamos de lugar, sabe o que a gente consegue perceber? Que isso exige de nós algumas coisas. Primeiro, que a gente precisa de vontade. Se eu não tiver vontade, eu vou permanecer no mesmo lugar, sim ou não? Segundo, eu preciso de esforço. Cara, vou ter que levantar. Já viu aqueles vídeos tipo assim que fala que quanto mais velho o homem vai ficando, ele vai entrando no carro e vai nem as dores, minha coluna está doendo, o joelho está travado. Eu preciso também, queridos, para sair do meu lugar, de gastar energia. Esse movimento que vocês fizeram aí, vocês gastaram energia. Talvez você não suou como uma maratona, mas você gastou energia. Nós também precisamos, queridos, perceber que mudar de lugar às vezes é incômodo. Seja sincero, quantos ficaram incomodados quando eu pedi para mudar de lugar? Ah, não, mudar de lugar. Ah, não, agora mudar de novo. Eu tinha acabado de, nossa, achei um lugarzinho belezinha. E por fim, queridos, para mudar de lugar, vocês também precisaram obedecer. Quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui em Hebreus, o autor de Hebreus, ele vai falar para nós assim, para que nós saiamos para fora do acampamento, em direção a Jesus Cristo. Sair, queridos, exige obediência. Quantos estão comigo? Deixa eu contar uma história para vocês. No ano de 2013, necessariamente no mês de janeiro, para alguns aí que vão se lembrar, aconteceu no Rio Grande do Sul, talvez uma das maiores tragédias provocadas pelo homem, porque teve recentemente aquele desastre por causa da natureza, da chuva, dos alagamentos, amém? Mas em 2013 teve o desastre que muitas pessoas morreram na Boate Kiss. Quanto lembram dessas histórias? Boate Kiss. Para aqueles que não conhecem a história, para quem nasceu depois de 2013, porque tem muitos novos aí, a Boate Kiss é uma boate, como todas as outras. E no ano de 2013, no mês de janeiro, estava tendo um show, e um cantor resolveu pegar fogos de artifício, e como ele sempre fazia, né, no momento do show lá, para poder animar a galera, mas uma faísca pegou no teto, e o teto era de espuma, e rapidamente começou a pegar fogo naquele lugar. Os jornalistas também vão contar que lá naquela boate, naquele período,
E por isso, no Brasil também foi motivo de começar a revolucionar a ideia de saídas de emergência e de sinalização e de tudo mais, porque lá eles comprovaram que naquela boate só tinha uma saída, que era o lugar por onde as pessoas entravam. Tinha mais ou menos 900 pessoas naquele lugar. Algumas pessoas que sobreviveram a esse desastre, elas vão falar que elas não conseguiam sequer, por causa do número de pessoas, pegar a camiseta e tapar o nariz por causa da fumaça, de tanta gente que tinha. Quando começou a pegar fogo, todo mundo tentou, fazer a mesma coisa, sair pelo único lugar que era possível. Mas as portas estavam fechadas, porque tinha pessoas tentando entrar do lado de fora, pessoas que já tinham chegado estavam do lado de dentro, então era a forma de controle dos seguranças. Os seguranças, por causa do som e por causa do barulho, não perceberam, demoraram a abrir as portas. Quando eles decidiram abrir as portas, já tinha gente saindo desmaiada, já tinha gente caído no chão, pessoas tentaram se esconder pelo banheiro. Mas aí a notícia que me chocou foi que nesse incêndio na Boate Kiss, 90% das vítimas morreram asfixiadas. É triste, não é? 90% das pessoas tentaram salvar as suas vidas, elas estavam vivas, elas não morreram queimadas, elas morreram porque lhes faltou o ar, elas morreram porque inalaram muita fumaça, e tudo que elas queriam era sair daquele lugar. Se bem, por que você está contando essa história tão triste? É porque às vezes, queridos, esse mesmo sentimento é o que nós vivemos dentro da igreja. A gente se reúne nesse lugar e a gente tem aqueles cultos poderosos, cultos pegando fogo. E quando pega fogo, queridos, fogo do Espírito Santo, sabe o que nós precisamos fazer? Sair. Só que a gente decide ficar. E sabe, queridos, sair porta fora para falar de Jesus, para falar daquilo que ele está fazendo neste lugar, talvez pode ser perigoso. A gente vai encontrar pessoas que vão zombar da gente. A gente vai encontrar pessoas que não vão querer ouvir o que nós temos a falar. A gente também vai encontrar pessoas que vão ridicularizar. Ah, você rapou a cabeça, que coisa mais besta. Que isso, você faz jejum esse tanto de dia aí, isso aí é coisa de bobo. Você faz oração, você conversa com Deus na rua parecendo doido. Mas sabe, queridos, muito mais danoso e perigoso do que encontrar esses sofrimentos lá de fora é permanecer do lado de dentro. Eu vou repetir. Muito mais perigoso do que você sair e falar de Jesus lá de fora é você permanecer do lado de dentro. Porque o convite de Deus para nós, queridos, é para que nós possamos sair. Quem está comigo? A pergunta que eu sempre faço é: vocês estão felizes ainda? Será que você pode olhar para alguém do seu lado e falar para ela mais uma vez assim, saia? Então, queridos, entendendo isso, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que nós acreditamos como igreja, que é a nossa missão do lado de fora. Já que nós precisamos, como o autor de Hebreus falou aqui, saiamos a ele fora do acampamento. A pergunta é: o que eu faço fora do acampamento? E eu gostaria que você fosse usado por Deus para poder falar para alguém assim, construa altares. Fala para outra pessoa, construa altares. Talvez, queridos, mediante essa fala, você está se perguntando assim, mas por que eu preciso construir um altar? Primeiro, o que é um altar? Deixa eu explicar isso de forma simples. No Antigo Testamento, vários homens de Deus construíram altares onde eles entregavam um sacrifício a Deus. Alguns construíam altares de pedra, que significavam um memorial. Eles olhavam para aquele altar, para aquele amontoado de pedras, e eles se lembravam: Deus falou comigo ali, Deus me visitou ali, Deus fez algo por mim naquele lugar. Vários e vários registros. Por exemplo, quando nós olhamos para a história do povo que estava com Josué, que vai atravessar para a terra prometida, eles atravessam pelo rio, e do outro lado daquele rio eles levantam um altar como memorial. E Josué fala assim, conte para os seus filhos, e todas as vezes que eles olharem para esse monumento, para esse amontoado de pedras, eles se lembrarão que o nosso Deus nos fez possuir a terra. Amém?
Tem uma outra história que é muito famosa, talvez essa vocês conheçam, que é de Elias. Quantos já ouviram a história de Elias e os profetas de Baal? Elias estava numa disputa ali para mostrar para o povo de Israel quem era o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal, que era um deus, um dos deuses daquele tempo, falaram assim: não, Baal é o nosso Deus, ele é o Deus verdadeiro. E Elias vira para ele e fala assim: então vamos fazer o seguinte, constrói o altar de vocês, começa a pedir, aquele Deus que mandar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. E a Bíblia vai falar que aqueles profetas começaram a fazer muitas coisas, virar cambalhota e orar alto, levantar as mãos, não estava funcionando. De repente eles começaram a orar um para o outro e aquela coisa, não tava, nada resolveu. E Elias começa a falar: cara, acho que vocês estão falando meio baixo, talvez vocês possam falar um pouquinho mais alto. E eles começam a chicotear suas próprias costas, talvez arrancando sangue, para tentar atrair a atenção do Deus deles. E nada aconteceu. De repente Elias olha no relógio e fala assim: acho que já deu, agora eu vou mostrar para vocês como que funciona. Arranca esse altar todo que os profetas construíram e vamos fazer um outro. Pastor Mauro, quantos estão comigo? Então Elias, ele desfaz um altar que servia a deuses falsos, e agora ele começa a construir um altar para poder adorar o Deus verdadeiro. E aqui eu quero perguntar para vocês: quanto tempo vocês acham que Elias demorou na oração deles? Alguém quer falar um número aí? Quanto tempo que Elias demorou na sua oração? 30 segundos? Quem dá mais, quem dá menos? Quanto tempo, Vieira, você acha que ele orou? Uns 5 minutos? E aí, Alex, quanto tempo você acha que Elias orou? Uns 10 segundos? Elias, queridos, estabelece um altar, olha para o céu e fala assim: para que esse povo saiba que há um Deus em Israel, que chova fogo. Eu acho que eu não gastei 5 segundos? E sabe o que aconteceu, queridos? A palavra de Deus vai dizer que naquele exato momento, fogo caiu do céu, e o povo percebeu que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Quantos estão comigo? Eu quero te dizer, queridos, e aqui eu quero ser profético, que o mesmo Deus que mandou fogo do céu quando Elias orou, é o mesmo Deus que pode atender as nossas orações quando nós as fizermos. É o mesmo Deus que também pode mandar fogo do céu quando nós construímos um altar dedicado ao Deus verdadeiro, mas não para o nosso benefício, porque Elias construiu um altar para que o povo visse que havia um Deus verdadeiro. Deixa eu te falar, sabe por que às vezes você ora e você não recebe o que você está pedindo? Porque você está pedindo para você. Porque você está orando pensando em você e em mais ninguém. Experimenta começar a pedir para que a glória seja dada a Deus. Senhor, eu preciso de uma cura. E não é por causa de mim, não, é para que as pessoas olhem para mim e falem assim: foi curado? Como? Por causa dele. Senhor, que eu possa orar aqui e pedir a solução dos meus problemas financeiros e possa acontecer, para a pessoa falar assim: mas você estava na pindaíba, o que aconteceu? Cara, eu fiz uma oração e o Deus verdadeiro me respondeu. Quantos estão comigo? Que nós possamos aprender, queridos, a construir altares. Lendo um livro, queridos, há algum tempo atrás, até o Toninho falou que leu ele, o livro chama Somos Todos Sacerdotes. Um dos autores, ele escreve a seguinte frase: Jesus nos fez, os remidos, para sermos sacerdotes em ação, através da nossa posição sacerdotal, pastor Wesley. Agora estamos conectados com Deus, tanto para receber, quanto para dar algo a Ele. Sabe por que nós fomos chamados, queridos? Para sermos todos sacerdotes. Será que você pode perguntar para alguém: você é sacerdote do Senhor? E sacerdotes, queridos, trabalham diante de altares. Você está preparado para descobrir quais são? Eu quero compartilhar com vocês 5 tipos de altares que nós precisamos construir. E isso está baseado na vida de Abraão. Gênesis 12, verso 7. Gênesis 12, 7. Se você está anotando, você faz muito bem em anotar. Se você puder pegar aí um bloquinho de notas no seu celular, escrever, depois ler,
ver se tudo que eu estou falando é isso mesmo. Gênesis 12, 7 diz o seguinte: ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra à sua descendência. Então Abraão construiu ali gente, vamos lá, trabalha comigo. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Quando nós olhamos para esse primeiro tipo de altar, queridos, isso aqui é o começo da caminhada de Abraão. E alguns versículos anteriores vai falar onde ele construiu esse primeiro altar. E esse lugar é chamado, de Siquém. Fala comigo, Siquém. E Siquém, queridos, a palavra ela significa ombros, pastor. Siquém significa ombros. Esse primeiro altar, pastor Mauro, ele vai significar para nós que ele é o altar dos ombros. O que é esse altar? Como que eu posso construir? Esse aqui, queridos, é o altar do nosso começo de caminhada. É o altar de quando nós aceitamos Jesus. É o altar de quando nós entregamos a nossa vida para Ele. É o altar onde nós oferecemos os nossos ombros para carregar a presença de Deus. Vocês estão comigo? Então, queridos, Siquém é um altar de preparo para a jornada, onde nós entendemos que precisamos suportar o peso da nossa escolha por Cristo. Quando nós olhamos, por exemplo, a palavra em 2 Coríntios 4, 17 a 18, nós vamos perceber o apóstolo Paulo falando assim, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna. Eu vou repetir mais uma vez, queridos, eu gostaria que você estivesse empolgado com essa notícia. Os nossos sofrimentos agora são leves e momentâneos, porque nós estamos aguardando um peso de glória eterna. Talvez, queridos, você chegou aqui nesse lugar hoje, há muito tempo você está sofrendo por alguma situação. Deixa eu te falar, o seu sofrimento é nada diante da glória que o Senhor tem a revelar para você. É leve e momentâneo, diz o Senhor. E Paulo continua dizendo assim, que pesa mais do que todos os nossos sofrimentos. Onde nós carregamos os sofrimentos, queridos? Alguém já passou por uma situação de opressão, de cansaço, parecia que seu ombro estava pesado, você estava carregando uma mochila pesada, você não sabia aquele desconforto. Os sacerdotes do passado, queridos, eles carregavam a arca nos ombros. E a palavra vai dizer que os sofrimentos não são nada, o que pesa mesmo é a glória. E Paulo ele diz no verso 18 assim: assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que nós vemos é transitório, mas o que nós não vemos é eterno. Talvez você ainda não está conseguindo enxergar a esperança, queridos, para a sua situação. Sabe por quê? Porque a esperança é algo eterno. Talvez você não está conseguindo encontrar solução para aquilo que você está enfrentando. Sabe por quê? Porque você está tentando ver, e nós não conseguimos ainda ver aquilo que é eterno. Mas haverá um dia, queridos, em que as escamas dos nossos olhos, levanta a mão para receber em nome de Jesus, as escamas dos nossos olhos serão removidas, e nós conseguiremos ver a Cristo como Ele realmente é. E então, queridos, eu gosto muito de perceber esse versículo na Bíblia que vai dizer que quando nós nos encontrarmos com Ele, lá não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque o nosso Deus será tudo em todos. Vocês estão felizes com essa notícia? Essa semana, queridos, muitos aqui sabem disso, mas nós tivemos que levar o nosso filho, o mais novo, para o hospital, porque durante a madrugada ele não conseguia dormir. E nós preocupados, a gente perguntava para ele o que estava doendo, ele colocava a mão na cabeça, no ouvido, na garganta, ele não sabia explicar muito bem. E quando nós chegamos na UPA, minha esposa entrou com ele, e a médica falou assim, ele vai ter que ficar por aqui, porque a saturação dele está muito baixa. E de repente a minha esposa me liga, e as lágrimas já correndo, porque ela é bem sensível mesmo, e não tinha como não ficar nessa situação. E ela me ligou chorando, falando assim, o Lemuel vai ter que internar.
E era madrugada, queridos, eu tinha voltado para casa, aguardando só uma ligação para eu poder buscá-los de volta. E naquela situação, queridos, ainda de madrugada, eu desliguei o telefone, e eu olhei para o céu e eu falei: Senhor, os meus sofrimentos presentes não são nada comparado com a glória que o Senhor tem para revelar. Eu quero que o Senhor me mostre o porquê que o Senhor está levando o Lemuel para aquele hospital, porque tem que ter propósito. Meu filho, queridos, ele estava bem, ele estava tranquilo, e de repente ele começou a se sentir mal e precisou ser internado. Então levaram ele para a Santa Casa, e ele não ficou lá mais do que um dia, né? Chegou de madrugada e foi sair durante a noite. Mas durante todo esse período, queridos, nós podemos perceber a mão do Senhor sobre aquele lugar. Porque constantemente o Senhor falava para mim assim: esse meio, eu preciso que você esteja aqui para construir altares. Sabe qual que é o problema, queridos? É justamente aquilo que eu comecei a contar para vocês no começo sobre a Boate Kiss. Aqui dentro é gostosinho demais, Vitinho, e a gente não quer sair nem na bala. E quando Jesus nos comissionou como discípulos dele, ele falou assim: ó, vão e façam discípulos. Ele não pediu para a gente poder convidar as pessoas para vir num culto de domingo. Ele pediu para a gente ir atrás delas e trazê-las para cá. Só que o culto é bom demais, Vieira. O culto é gostoso, é aconchegante. Tá todo mundo cheirosinho, tá todo mundo bonito, tá tudo certo, tá tudo ok. Para que eu vou sair para fora? Quanto tempo tem, queridos, que nós como igreja não vamos até os hospitais para poder orar pelas pessoas que lá estão? Quanto tempo tem que nós não saímos pela rua e começamos, assim como eu estava brincando com a minha filha e as amigas dela ontem, gritar para as pessoas: Senhor, Jesus te ama, do Neida. Só abaixar o vidro, para o carro devagarzinho: Jesus te ama, e tchau com Deus, deixa o Espírito Santo falar depois. Quanto tempo tem que nós não usamos o que nós temos de precioso para poder falar de Jesus pelas pessoas, para compartilhar um versículo, para poder mandar um vídeo falando sobre Jesus para alguém? Quanto tempo tem que nós não saímos? Foi isso que Deus ministrou no meu coração. Eu precisei trazer o seu filho para cá, para ver se eu mexia algo dentro de você, para que você pudesse estar aqui, para fazer o que eu preciso que você faça. E quando Deus ministrou isso no meu coração, queridos, foi igual uma faca que entrou dentro de mim e começou a estraçalhar tudo por dentro. Porque sabe o que é o louco da história, queridos? É que todas as pessoas que eu ofereci oração dentro daquele hospital, todas aceitaram. E às vezes a gente oferece oração para pessoas que estão aqui dentro da igreja: vem na frente, a gente quer orar por você. E tem gente que não vem. Às vezes a gente, como ministério de louvor, fala assim: ó, levanta suas mãos, adora o Senhor. E a gente não levanta. Fala com o Senhor aí a sua maneira, e a gente não fala. E lá nesses lugares, as pessoas levantavam as mãos, as pessoas fechavam os olhos, as pessoas ajoelhavam, porque elas estavam extremamente necessitadas de um Deus que faria algo que elas precisavam. Por isso, queridos, como eu disse, é mais perigoso para nós permanecermos aqui dentro, Vitinho, do que sair lá para fora. Sabe qual que é a chance de você oferecer oração para alguém que está na cadeia, que está no hospital, ela falar não? Ela é muito baixa, porque essa pessoa já tentou de tudo. Tudo que essa pessoa gostaria de ver era o próprio Cristo na frente dela. E pouquíssimas vezes nós estamos atentos a essa situação para sermos boca de Deus onde nós estamos. Quer ver uma coisa? Quanto tempo faz que nós não oramos por alguém no nosso trabalho? Por qualquer motivo. Dor de cabeça, posso orar por você? Rapaz, enfrentando um problema lá em casa, cara, deixa eu orar por você. Quanto tempo tem, queridos, que nós não oramos nem para as pessoas da nossa casa? E nós ainda temos a ousadia de poder chegar aqui num culto de domingo e cantar assim, ó: eu te entrego tudo.
É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Gastando nada, queridos, nós não estamos gastando nada. Nós não estamos fazendo nem o mínimo. Imagina gastar tudo. Nós não estamos sendo a igreja que o mundo precisa. E eu estou falando nós, porque eu estou dentro disso. O Senhor me bateu essa semana. Porque todas as pessoas que eu falei assim, posso orar por você lá? Todas elas falaram assim, por favor, eu preciso, eu quero ir embora. A minha filha precisa ser curada, meu filho precisa ir embora daqui, eu não aguento mais esse lugar. O primeiro altar, queridos, que nós precisamos levantar é o altar aonde nós damos os nossos ombros para carregar a presença de Deus. Talvez você ainda não fez essa decisão, queridos, mas eu quero declarar em nome de Jesus que uma unção sacerdotal estará te encontrando neste momento, para que você esteja disponível a carregar o peso da glória. E onde quer que você estiver e orar por alguém, essa pessoa será curada. A situação dessa pessoa se resolverá não para a sua glória, mas por aquele que te chamou para fazer. Vocês estão comigo ainda? Siquém. Fala comigo mais uma vez, Siquém. Siquém, queridos, é o altar em resposta à promessa. E aqui eu pergunto, quantos têm promessa de Deus? Quantos um dia ouviram, Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai fazer? Quantos têm promessa? Levanta a mão, deixa eu ver. Siquém é o altar de quem tem promessa. Se você levantou a mão, queridos, você precisa dar os seus ombros para permitir que Deus derrame a sua glória sobre a sua vida. Vocês estão felizes ainda? Parece que vocês ficou meio triste. O segundo altar, queridos, que Abraão construiu, está em Gênesis 12:8, um versículo depois. Olha o que diz. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de, fala comigo, Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai, fala assim, Ai, a leste. Ai era uma cidade, tá? Então Abraão edifica um altar entre Betel e Ai. E diz assim, também nesse lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O primeiro altar, queridos, é um altar de reconhecimento da promessa que o Senhor nos fez. O segundo altar, queridos, é um altar aonde nós invocamos o nome do Senhor intencionalmente. Talvez no começo da nossa caminhada a gente não sabe muito bem o que fazer, né, pastor? A gente coloca uma pedra errada aqui, outra ali, talvez o altar fica meio penso, meio torto. Mas conforme a caminhada vai passando, Vitinho, a gente vai ficando melhor nisso. A gente já sabe que precisa orar. A gente já sabe que precisa ler a Bíblia. A gente já sabe que precisa fazer jejum junto com a igreja às terças e quintas. O altar entre Betel e Ai, queridos, ele não está ali por acaso. Queridos, nada do que você lê na Bíblia é por acaso. A Bíblia fala que Abraão construiu entre esses dois lugares. E Betel significa a casa de Deus. Fala comigo, a casa de Deus. Só que Ai significa o monte de ruínas. Fala comigo, o monte de ruínas. Então, queridos, em Betel e Ai, nós temos um altar de quem já está na jornada, mas constantemente precisa fazer uma escolha. Ou entre Deus ou o mundo. Já viu o famoso crente Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo. Um dia eu estou aqui, outro dia eu estou lá. Um domingo eu vou na igreja, aí no outro eu não vou não. Não, essa semana eu oro, mas semana que vem não. Não, amanhã eu leio a Bíblia, mas depois da manhã eu não estou querendo não. Não, hoje eu vou fazer um jejum top. Não, mas amanhã... É um ping-pong constante. Deus ou o mundo? Deus ou o mundo? Quando nós, queridos, estabelecemos um altar, esse segundo altar, ele é um altar, queridos, para aqueles que precisam negar a si mesmo. O convite de Cristo para nós, queridos, nessa construção, é para que nós venhamos a negar as nossas próprias vontades. Jesus, ele escreve lá em Mateus 16:24, se que alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que Deus ministrou no meu coração esses dias, queridos? Ele falou para mim assim, Simei, a cruz, ela não é um objeto decorativo.
Vou dizer mais uma vez: a cruz, ela não é um objeto decorativo. É porque a gente, como cristão do Ocidente, principalmente brasileiro, a gente quer colocar cruz em tudo. Bíblia de cruz, e crucifixo na parede de casa, e no hospital a gente encontra, e nas farmácias, e rabeta de caminhão tem cruz, e tem versículo para tudo quanto é lado. Sabe o que isso fez de nós? Familiares. A gente se tornou familiar da palavra de Deus, mas o que é familiar não tem poder para mudar nada. Faz sentido ou não? Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Tem alguém que você conhece, e aí essa pessoa chega para poder orar. Oh Deus, amém. E a pessoa orando, você conhece ela. O Vitinho está orando por mim, amém Jesus, amém Pai, é isso. Aí vem um irmão de fora, oh glória, meu Deus, ah Jesus, e eu caio no chão, e eu faço isso. Sabe por quê, queridos? A mesma unção que o Vitinho tem, aquele irmão também tem. Mas é porque o Vitinho é meu conhecido, eu sei de onde ele vem, eu sei onde ele mora. Ah não, pastor Wesley, já sei o que ele vai falar, eu conheço o pastor Wesley. Não, Simei, nossa. E a gente fica ansioso por vir alguém de fora para poder nos dar uma palavra de Deus. Amém ou não amém? Então, queridos, quando nós olhamos para isso, eu entendi: a cruz não é um objeto decorativo. É até bonito a gente andar com a correntinha de cruz, tudo certo. Mas a cruz, sabe o que ela é, queridos? Ela é um instrumento de morte. Aí o negócio começa a rochar. Porque quem toma a cruz, sabe para onde que ele está indo? Para morrer. E aqui, queridos, eu não estou falando de uma morte física, tá? Pode ficar tranquilo. Eu estou falando de alguém que resolveu entregar a sua vida, as suas vontades para Jesus. Rapaz, eu queria esganar o pescoço daquela pessoa, mas eu já não mando mais em mim. Rapaz, me passou tanta raiva, vou vontade de soltar aquele palavrão cabeludo, mandar ele tomar naquele lugar mesmo. Mas eu não vou falar mais não, sabe por quê? Cara, eu já não mando mais na minha boca. Rapaz, que vontade de pegar esse dinheiro aqui, olha só, tá facinho. Ah não, mas eu vou fazer isso não, eu já não mando mais em mim. Rapaz, que vontade de contar uma mentirinha, vai me ajudar tanto. Ah não, mas eu vou fazer isso não, eu decidi tomar a minha cruz. Aquele que deseja me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Será que você pode falar isso para alguém? Tome a sua cruz. Pergunta se ele está preparado. Fala, está preparado? Terceiro altar, de 5, Gênesis 13, 18. Então Abraão mudou o seu acampamento e morou próximo aos carvalhos de Manré, em Hebrom. Fala comigo, Hebrom. Onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então o primeiro altar foi o altar de Siquém. Fala comigo, Siquém. O segundo altar foi o altar de Betel e Ai. Fala, Betel e Ai. E o terceiro altar é o altar de Hebrom. Hebrom, queridos, significa comunhão, aliança, união. O terceiro altar, queridos, já não é mais para aquele que está em dúvida. Pé na igreja, pé no mundo. Ele já sabe o que ele quer. E nesse altar, queridos, que nós construímos nesse monte, Hebrom, aonde nós compartilhamos algo com os nossos irmãos. Fala assim comigo, ai meu Deus. É porque a gente acha que melhora, né? Mas não melhora. Quantos aqui tem irmão? Que seja, por exemplo, você é homem, tem irmão homem. Quantos aqui é mulher, tem irmã mulher? Já aconteceu, eu não vivi a situação porque eu só tinha irmãs mulher, graças a Deus, obrigado Jesus. Mas o Álvaro constantemente fala para mim, rapaz, o meu irmão veio aqui em casa e pegou meu tênis, saiu com meu tênis. Rapaz, o meu perfume, beleza, paguei 900 pila. Meu irmão veio cá e torrou ele tá pela metade. Rapaz, minha irmã pegou meu vestido lá no guarda-roupa, a roupa que eu mais gosto, usou minha maquiagem. Quantos já viveram isso? O Alves usou maquiagem? Então, queridos, quando nós chegamos nesse altar, é o altar onde nós compartilhamos com os irmãos. E como o pastor Wesley falou, irmão, a gente não escolhe. Não
tem jeito de escolher irmão. De repente nasceu, carinha de joelho, estava lá. Olhou e falou assim: não, rapaz, parece um joelho a cara dele, olha lá pra você ver. Mas é seu irmão. Rapaz, enjoado, com força, mas seu irmão. Rapaz, quer dar sermão em tudo, seu irmão. Rapaz, pega minhas coisas. Eu odeio quem pega minhas coisas. Então você não pode ter irmão. Hebron, queridos, ele é o altar para quem já entendeu que faz parte da família de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Deixa eu te falar, você não é filho único. Você pode olhar para alguém e falar isso, fala: você não é filho único. Não, fala de novo, fala: você não é filho único. Porque senão ia ser bom, né? Que ele já viu o filho único, tanto que ele é mimado. É só ele tem de tudo. Imagina se Deus tivesse só você de filho. Nossa, ia ser a pessoa mais enjoada do planeta Terra. Orei para o papai do céu, ganhei. Papai. Meu papaizinho. Meu aba. Rapaz, caí aqui, ralei o joelho. Não, papai cuida. Papai ama. Tem alguém aqui que é assim e passou essa, mas deixa isso para lá, eu vou deixar isso depois. Mas o detalhe, queridos, nós não somos filhos únicos. E agora é o momento de ser profeta, e você olha para alguém com um olhar de profeta e fala assim: ó, a família é grande. Não, fala para ela: a família é muito grande. Fala para ela assim: ó, bota mais água no feijão aí. Gente, é água com força, viu? Porque a família é muito grande. Sabe o que eu entendo, queridos? Quando nós olhamos para Efésios 3,14, Paulo vai escrever assim, ó: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que em Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados, pastor, alicerçados, raízes profundas, e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender. Não, Diogão, passa para mim, por favor. Efésios 3:18. Ah, meu Deus. Não, vamos lá alguém. Assim vocês perceberão com todos, fala comigo, todos os santos, qual é, queridos, vamos lá, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor. Não, vou repetir mais uma vez, que eu acho que vocês não estão tão empolgados quanto eu. Assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. É com todos, queridos. É em Hebron que nós percebemos qual é a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo por nós. Não é sozinho. Não é aquela famosa frase: não, eu sou a igreja. Quem já ouviu alguém falando isso? Não, eu sou a igreja. Não precisa estar na igreja, não, eu sou a igreja. Deixa eu te falar, você não é a igreja. Nós somos a igreja. Não, vou repetir mais uma vez, queridos. Vem comigo, por favor. Você não é a igreja, eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Com todo carinho do mundo, queridos, eu gostaria que você gritasse bem alto assim, ó: é nós. Nós somos a igreja. Então, queridos, Hebron é o altar de quem aprendeu a clamar junto com os irmãos. Simei, estou passando aqui por uma dificuldade. Cara, fica tranquilo, vamos clamar junto. Simei, estou precisando de uma coisa aqui, cara, vamos fazer junto. Isso é o altar estabelecido em Hebron. Vocês estão felizes ainda? Quarto altar, penúltimo. Altar em Berseba, Gênesis 21:33. Abraão, esse aqui é diferente, tá? Abraão plantou uma tamargueira. Em onde, queridos? Berseba. Fala comigo, Berseba. Vamos lembrar então, o primeiro altar é Siquém. Segundo altar, Betel e Ai. Tony lembra tudo, memória de elefante. Terceiro altar, Hebron. Quarto altar, Berseba. E ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Isso é diferente, pastor.
porque esse não tem pedra. Sabe o que Berseba significa, queridos? Berseba significa o altar da semente. Lembra que o primeiro altar é para quem está começando, amém? O segundo altar a pessoa está o quê? Meio em dúvida, Deus ou o mundo. O terceiro altar é para quem entendeu que precisa estar com seus irmãos. O quarto altar é para quem está disposto a lançar semente. Lembra que eu falei que ao invés de melhorar, vai piorando um pouquinho? Esse aqui é duro, porque pouquíssimos de nós estamos dispostos a lançar sementes. Sabe o que a gente quer de verdade? Pão. Como diria o craque Neto, pão. Pão para comer. É mais fácil, já está pronto. Eu não preciso esperar. Está tudo ok. Mas deixa eu te falar, queridos, pão alimenta só quem come, e mais nada. A semente, queridos, no futuro alimenta você e outros tantos. Eu achei que você ia estar empolgado, queridos. Vocês estão comigo aqui ainda? A semente que você lança, queridos, ela não alimenta só você. Ela alimenta você, alimenta a sua mãe, alimenta o seu pai, alimenta o seu irmão, alimenta os seus amigos, alimenta o seu patrão, alimenta os seus colegas, alimenta todos os que você conhece, porque um dia você decidiu lançar semente. E lá em Gálatas, queridos, quando nós olhamos para o capítulo 6, verso 7, a palavra de Deus vai falar assim, ó: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele irá colher. Tudo que nós plantamos, queridos, isso nós colhemos. Berseba é o lugar aonde nós não colocamos mais pedras, nós colocamos agora sementes, porque nós entendemos que o que vai crescer nos dará sombra, mas só para nós? Para todos nós. Vocês estão comigo ainda? Primeiro altar, Siquém. Segundo altar, Betel e Ai. Terceiro altar, Hebron. Quarto altar, Berseba. Vamos para o quinto? Só para não esquecer, Berseba é o altar dos que estão escondidos à sombra do Altíssimo. Ah, queridos, escondidos na sombra do Altíssimo. Quinto altar, Gênesis 22, 9. Agora melhora, sim ou não? Não. Gênesis 22, 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado, e aqui quem já entender já vai dar um glória. Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e colocou sobre o altar em cima da lenha. Fala assim comigo assim, ó: aleluia. Porque aqui, Vieira, aqui é dureza. Porque aqui, queridos, já não é mais primeiro, segundo, terceiro ou quarto altar. Aqui é o último altar que Abraão ele edificou, pessoal. E o último altar, sabe o que ele fez no último altar? Colocou o filho dele lá em cima. Você quer que eu seja mais enfático? Ele só tinha ele. Você quer que eu seja mais enfático ainda? Não havia mais perspectiva para Abraão ter outro, porque já estava velho demais. E de repente Deus fala assim, ó: sobe nesse lugar que é Moriá, e no Moriá construa um altar, e sobre ele coloque o seu filho. Eu quero que você mate o seu filho para mim. Talvez fosse nós ouvindo a voz de Deus, eu ia falar assim: Deus, estou ficando doido, estou com 100 anos nas costas. Ele é o filho da promessa. O Senhor falou para mim que me daria, que a partir dele todas as promessas se desencadeariam sobre a minha família e sobre os descendentes. Como assim o Senhor quer que agora eu coloque meu filho no altar e entregue ele ao Senhor, que eu mate o meu filho? Sabe o que Abraão fez, queridos? Amém, Jesus. Vamos seguir. Isaac, bora, filho, vamos ali passear com o papai. É igual quando eu falo para o Lemuel assim, ó: vamos passear. De repente vai parar no hospital para eu tomar injeção. É mais ou menos esse passeio, esse tour que eles fizeram. E em Moriá, queridos, meu Deus, Moriá tem um segredo. Moriá, ele é o altar da provisão de Deus. Porque quando Abraão ele coloca Isaque sobre o altar, e ele está prestes a sacrificar a vida do seu filho por amor a Deus, Deus fala assim: Abraão, pode parar, eu já sei que você me ama. Você me entregaria o seu bem mais precioso.
Em Moriá, queridos, o Senhor faz com que apareça ali um cordeiro, um carneiro, melhor dizendo, para que Abraão pudesse sacrificar no lugar de Isaac. Moriá, queridos, é um símbolo daquilo que Deus faria por nós muito tempo depois, porque era para mim e para você morrer. Mas de repente um Deus amoroso olhou para nós do céu e falou assim: eu gosto do Vitor, eu vou entregar o meu filho por ele. Eu gosto demais do Vieira, eu vou entregar o meu único filho por ele. E naquele altar, queridos, aonde Cristo se entregou, muitos anos depois, em um outro monte, Deus estava nos mostrando que Ele não voltaria atrás em sacrificar o seu filho. Esse era um sacrifício de uma vez por todas. Quantos estão felizes com isso? Moriá, queridos, então, é o lugar onde nós entregamos a Deus o que nos é mais importante, pois nós cremos no que Ele pode fazer. Hebreus vai falar que Abraão estava disposto, pastor, a sacrificar Isaac, porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac, mesmo depois de ter matado ele. O que é, queridos, que nós temos de mais precioso, que nós não teríamos coragem de entregar a Deus em sacrifício. Sabe o que é legal de tudo, queridos? É que Deus não precisa de nada que a gente entrega para Ele. Você sabia disso? Deus não precisa da sua oração, Deus não precisa do seu dízimo, Deus não precisa do seu jejum, Deus não precisa que você faça propósitos. Ele não precisa. Então por que eu faço? Porque Ele quer transformar você e não Ele. Porque o nosso Deus, queridos, é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Sabe quem precisa de transformação? Fala comigo, é nós. Vocês estão felizes ainda? Moriá, queridos, então, é o altar aonde nós levantamos uma adoração de incenso suave ao Senhor, porque nós estamos entregando o nosso bem mais precioso. Eu não sei, queridos, o que é um bem precioso para você hoje. Talvez é a sua família, talvez é o seu tempo, talvez é o seu dinheiro. Eu não sei o que é precioso, mas eu gostaria que você confiasse hoje na provisão que Deus pode estabelecer sobre as nossas vidas. Porque o mesmo Deus que nos espera no alto do Monte Moriá é o mesmo Deus que desce conosco desse monte. E quando nós descemos desse último monte, queridos, nós descemos de lá, sabe como? Como altares ambulantes, por onde quer que nós andemos, Lucas. E aqui já é um outro passo de fé. Fica de pé para parecer que está terminando. E eu quero ler mais uma vez Hebreus 13, que nós abrimos, verso 10. Só que agora eu quero ler na versão A Mensagem. Quero que você entenda a profundidade de tudo isso. A Mensagem tem aí, Diogão? Não? Deixa eu ler aqui então. Diz assim: o altar do qual Deus nos dá o presente de si mesmo. O presente de si mesmo. Não é para ser explorado por privilegiados que se aproveitam e saqueiam. Então, vamos para fora, onde Jesus está, onde a ação está, não tentando ser privilegiados de dentro, mas assumindo nossa parte na rejeição e no sofrimento de Jesus. Esse mundo dos de dentro não é o nosso lar. Estamos atentos à cidade que está por vir. Ah, meu Deus! Estamos atentos à cidade que está por vir. Tomemos nosso lugar do lado de fora com Jesus, mas não derramando sangue de animais, mas oferecendo a Deus, em nome de Jesus, o sacrifício de louvor que procede de nossos lábios. Não se acomodem, nem relaxem em fazer o bem, e em promover o bem comum. Compartilhem o que vocês têm com outros. Deus se agrada especialmente de atos de adoração, um tipo diferente de sacrifício. Olha como ele termina na mensagem: um tipo diferente de sacrifício que acontecem na cozinha, no local de trabalho e nas ruas. Sabe o que Deus requer de nós, queridos? É aquilo que nós falamos uns aos outros no começo: saia,
Mas a igreja é bom demais, é gostoso, mas tem gente precisando de Cristo lá fora. Tem amigos nossos que nós precisamos falar de Jesus para eles e mostrar aquilo que Cristo está fazendo em nossas vidas. Quantos aqui foram transformados, estão sendo transformados pelo poder de Jesus? Quantos aqui desejam que esse mesmo poder alcance as pessoas ao seu redor? Sabe quando isso vai acontecer, queridos? Quando você decidir falar, quando você decidir sair, lá no seu trabalho, na sua casa, em meio aos seus amigos, jogando futebol, em qualquer lugar, que você compartilhe aquilo que Cristo está fazendo na sua vida. Mas eu não sei pregar. Quem está falando de pregar? Para amigo a gente fala do nosso jeito, mas aqueles que estão lá de fora precisam ser alcançados por nós. Vocês estão felizes ainda? Que nós possamos nos tornar altares onde homens possam encontrar o Deus verdadeiro. Vou dizer mais uma vez: que nós possamos nos tornar altares onde homens se encontram com o Deus verdadeiro. Que quando você chegar, aqueles no seu trabalho, as pessoas olhem para você e falam assim: cara, é diferente essa pessoa, parece que o próprio Deus pisou aqui. E quando você estiver na sua casa, os seus familiares possam olhar para você e falar assim: você está diferente, Vieira, você está diferente, o que está acontecendo? E aí você poder falar: Jesus está me transformando, dia após dia, de glória em glória. Quantos estão felizes ainda? Curva a sua cabeça. Jesus, obrigado. Obrigado, Pai querido, por ter mantido os meus irmãos aqui, prestando atenção em mim, ouvindo essa palavra. E a minha oração, Pai querido, é para que nós possamos curtir tudo que o Senhor tem feito aqui dentro da casa, mas que nós possamos também, Pai querido, desejar sair e levar esse evangelho que nos salvou e que nos transforma para o lado de fora. Que nós possamos caminhar, Pai querido, mesmo que seja em direção aos nossos leves e momentâneos momentos de tribulação, mesmo que seja caminhando em direção a tomar a nossa cruz e a morrer, que nós possamos ir para o lado de fora. Jesus, que cada homem e mulher que aqui está possa receber do alto, Pai querido, esse entendimento de que todos nós fomos chamados para carregar a sua presença, de que todos nós fomos chamados para poder levar a sua palavra no nosso trabalho, na nossa casa, na rua por onde nós andamos, na cozinha enquanto fazem almoço, enquanto tomam banho, enquanto se preparam para poder fazer esportes, enquanto estão com seus amigos, enquanto viajam, enquanto estão em seus momentos de lazer, enquanto vão no salão do visual para cortar o cabelo. Em todos os lugares nós fomos chamados para ser altares onde homens se encontram com o Deus verdadeiro. A minha oração, Pai, é que todos nós possamos ser esse altar aonde fogo cai do céu e outros possam olhar e falar assim: ó, ali está alguém que serve um Deus verdadeiro. Ali está um homem e uma mulher de Deus. Pai, que nós possamos nos tornar, Pai, que das primícias daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa cidade. Pai, que cada homem e mulher aqui disposto, Pai querido, a transicionar, Pai, não ficar no primeiro altar, não ficar, Pai querido, apenas em Hebron com seus irmãos, não ficar entre Bet e Ai, não ficar duvidoso entre o mundo ou Deus, mas que nós possamos caminhar a passos largos em direção a Moriá, porque é lá, Pai, que nós receberemos a provisão. Será que você pode erguer a sua mão para receber? Jesus, que nós possamos nos tornar tochas vivas nesses dias, que outros nos vejam, Pai querido, queimando de amor por Ti, que outros possam ver o amor que nós carregamos. E se por acaso, Jesus, alguns de nós que estão aqui ainda não entenderam que o Senhor nos amou primeiro, nós pedimos: revele o seu amor para nós aqui essa noite, revele o seu amor entre nós, para que nós possamos, Pai querido, também Te amar como o Senhor nos ama, amar os nossos irmãos como o Senhor nos ama. Será que você tem coragem para poder falar: Senhor Jesus, eu desejo ser um altar de adoração
ao Deus verdadeiro. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Deus verdadeiro. Eu acredito que o Senhor pode fazer em mim e através de mim. Agora, só para quem tem coragem, fala: Senhor Jesus, eu quero ser as Suas mãos, os Seus pés, os Seus olhos, os Seus ouvidos, a Sua mente e o Seu coração. Onde eu estiver, me mostre a missão e me ajude a cumpri-la. Me mostre a missão e me ajude a cumpri-la.